Você está prestes a descobrir o segredo por trás dos sinais que a Bíblia revelou há milênios e que estão se desenrolando agora, o que os teólogos ignoram e como se preparar para o que está por vir. Nos próximos 15 minutos, vou revelar a verdade chocante por trás dos eventos globais que a Bíblia já previu, o detalhe crucial que a maioria dos cristãos não percebe sobre o tempo presente e o guia prático e urgente para você se posicionar antes que seja tarde demais. Mas antes, olha só isso. Um antigo pergaminho que muitos consideravam apenas uma lenda, mas que contém a chave para entender o caos atual. A história que vamos desvendar não é de um futuro distante, mas de um presente inescapável. Ela fala sobre a ascensão de impérios, a queda de nações e a transformação de toda a ordem mundial. Tudo isso com uma precisão que desafia a lógica. O primeiro erro que todos cometem ao estudar profecias é tratá-las como meras histórias antigas, desconectadas da realidade de hoje. Eles falham em ver a ligação direta entre os textos milenares e as manchetes dos jornais, a tensão geopolítica e as mudanças climáticas que nos cercam. Existe um detalhe que muda tudo na forma como interpretamos esses textos, um ponto que a maioria das pregações e estudos simplesmente omite. A Bíblia não apenas prevê eventos futuros, ela descreve um padrão, um ciclo de acontecimentos que se repetem e se intensificam à medida que nos aproximamos do clímax. O que vou mostrar agora, apenas 1% sabe. A profecia não é apenas sobre o quando, mas sobre o como e, mais importante, o que fazer diante disso. É uma bússola, não um calendário fixo. A verdade por trás da aparente complexidade das profecias é que elas são intrinsecamente simples em sua essência, mas foram obscurecidas por interpretações equivocadas e pela falta de uma visão holística. Muitos se perdem em detalhes menores e perdem a grande imagem, a narrativa que conecta tudo. É como olhar para uma única peça de um quebra-cabeça gigante e achar que entendeu a imagem completa. Mas o que acontece quando todas as peças começam a se encaixar perfeitamente, revelando um cenário que poucos ousaram imaginar? Para tudo. Você precisa entender isso primeiro. A urgência não é um medo, mas um chamado à ação. Estamos vivendo um tempo de intensificação profética sem precedentes, onde os sinais se multiplicam com uma velocidade alarmante. Se você quer realmente desvendar os mistérios e entender o que está acontecendo ao seu redor e como isso se conecta à sua fé, então já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação que está por vir. Isso aqui é o que separa quem apenas observa de quem realmente se prepara. A história principal que se desenrola diante de nossos olhos é a de um mundo em constante ebulição, onde os pilares da sociedade parecem ruir um a um. Nações que antes eram estáveis se fragmentam, economias globais oscilam à beira do colapso e conflitos regionais ameaçam escalar para proporções catastróficas. Estes não são eventos isolados, eles são ecos de advertências antigas, dados chocantes que, se lidos à luz das Escrituras, revelam um padrão inencontrável. Resolver o primeiro subloop se torna crucial aqui. O erro não é duvidar das profecias, mas ignorar sua relevância presente. Enquanto a maioria se distrai com o ruído diário, o subloop 4 já se abre questionando o que os especialistas escondem. Por que a mídia e até mesmo algumas lideranças religiosas evitam abordar a profundidade e a iminência desses sinais? Há uma conveniência em manter o status quo, em não perturbar a paz com verdades desconfortáveis. Mas a verdade é que os sinais são tão claros quanto o nascer do sol. A fome, as pestes, as guerras e os rumores de guerras, terremotos em lugares incomuns, tudo isso não é apenas parte da natureza, mas um relógio profético ticando. Aprofundar o mistério principal nos leva a uma reflexão sobre a natureza do tempo. Para Deus, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Essa perspectiva divina nos força a reavaliar nossa própria percepção de demora. O que para nós parece um longo período de espera, para a eternidade pode ser um instante. Essa mudança de ritmo e de perspectiva é um pattern interrupt essencial para compreendermos que a paciência de Deus não é inação, mas uma oportunidade estendida para a humanidade se arrepender e se voltar para Ele. Existe um detalhe que ninguém percebeu até agora.
A intensificação dos sinais não é apenas quantitativa, mas qualitativa. Não se trata apenas de mais eventos, mas de eventos com uma magnitude e frequência sem precedentes. As fomes são mais severas, as pragas mais resistentes, os conflitos mais complexos e as perseguições mais virulentas. A Bíblia não fala de eventos isolados, mas de dores de parto que se tornam mais fortes e mais próximas à medida que o nascimento se aproxima. Este é o ponto onde o mistério se aprofunda e a urgência se torna palpável. A maioria vai ignorar isso, mas você que está aqui buscando a verdade precisa entender que a preparação não é apenas espiritual, mas também prática. Não é sobre acumular bens ou construir abrigos, mas sobre fortalecer a fé, aprofundar o conhecimento e compartilhar a esperança. É sobre viver uma vida que reflete os valores do reino, pois é isso que terá valor quando tudo mais falhar. A verdadeira segurança não está no que você tem, mas em quem você serve. O primeiro erro que todos cometem, e que resolvemos na parte anterior, é subestimar a relevância atual das profecias. Mas o segundo erro, o detalhe que ninguém percebeu, é a forma como a apostasia se manifesta. Não é apenas um abandono explícito da fé, mas uma diluição sutil, uma reinterpretação conveniente que esvazia o poder das Escrituras. A Bíblia fala de uma grande apostasia antes do retorno de Cristo. E isso não se refere apenas aos que deixam a igreja, mas àqueles que permanecem, mas com uma fé superficial, sem compromisso com a verdade revelada. Um caso real que ilustra perfeitamente essa dinâmica é a crescente aceitação de doutrinas que contradizem abertamente os ensinamentos bíblicos, tudo em nome de uma falsa inclusão ou progresso. Igrejas que antes eram baluartes da fé, agora se curvam às pressões culturais, reescrevendo o que é certo e errado. Este é um plot twist menor, mas devastador. O inimigo não está apenas fora, mas infiltrado, distorcendo a mensagem de dentro para fora, tornando a verdade irreconhecível para muitos. A verdade por trás da aparente bondade de algumas dessas novas interpretações é que elas são lobos em pele de cordeiro, afastando as pessoas da verdadeira essência do Evangelho. Resolver o Subloop 3 nos mostra que a Bíblia é clara. Haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas buscarão mestres que lhes digam o que querem ouvir. Esta é uma inversão do padrão divino, onde a palavra de Deus é adaptada ao homem, em vez do homem se adaptar à palavra de Deus. Enquanto todos fazem X, aceitando sem questionar, os que sabem fazem Y, examinando tudo à luz das Escrituras. E isso aqui é o que separa quem está sendo levado pela correnteza de quem está firmemente ancorado na rocha. A construção para a grande revelação não é sobre prever datas, mas sobre reconhecer a urgência do chamado à vigilância e ao discernimento. É sobre entender que o tempo não é nosso, mas de Deus, e que a nossa responsabilidade é estar prontos. Se este conteúdo está tocando você e te fazendo refletir sobre sua fé e o mundo ao seu redor, por favor, mostre seu apoio. Deixe um like, comente o que mais te impactou e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Sua interação ajuda a levar essa verdade para mais pessoas que buscam respostas em meio ao caos. O que os especialistas escondem e que resolvemos agora não é apenas um medo de falar sobre o fim dos tempos, mas a relutância em admitir que muitas de suas previsões e análises se baseiam em premissas falhas, ignorando a dimensão espiritual. Eles buscam soluções humanas para problemas espirituais, e isso os leva a um ciclo de frustração e desilusão. A recontextualização é vital. A história da humanidade não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas um drama cósmico com um propósito e um clímax divinamente orquestrado. E aqui vem o momento OMG #1. A Bíblia descreve a ascensão de um sistema global de controle sem precedentes, onde cada aspecto da vida humana, econômico, social e até mesmo espiritual, será centralizado. Isso não é uma teoria da conspiração distante. São os alicerces que estão sendo lançados agora, visíveis nas tecnologias emergentes, nas crises que exigem soluções globais e na crescente pressão por uma governança unificada. A profecia não é sobre um futuro distante, mas sobre um presente em construção. A técnica secreta que muitos ignoram e que resolvemos agora não é uma fórmula mágica, mas a renovação da mente através da palavra de Deus e a busca por uma vida de santidade. É a única forma de discernir a verdade em meio a tanto engano. Acelerar o ritmo aqui significa entender que o tempo é curto e a preparação não pode ser adiada.
O mundo está se movendo rapidamente em direção ao cumprimento dessas profecias, e a inação é uma escolha com consequências eternas. A preparação para a resolução final não é sobre pânico, mas sobre uma fé robusta. Não se trata de tentar prever dia e hora, pois isso ninguém sabe, mas de viver cada dia como se fosse o último, com o coração voltado para Deus e os olhos abertos para os sinais. As profecias não foram dadas para nos assustar, mas para nos alertar e nos guiar, para que não sejamos pegos de surpresa. Elas são um lembrete do controle soberano de Deus sobre a história. Existe um detalhe que muda tudo: a promessa de que, para os que confiam em Cristo, não há condenação, mas a esperança de um futuro glorioso. Enquanto o mundo se desespera com o desenrolar dos eventos, o crente encontra paz na certeza de que Deus está no controle. E isso não é uma fuga da realidade, mas uma ancoragem na verdade mais profunda que existe. A história de um mundo que se aproxima de seu clímax, o loop principal que nos acompanhou, finalmente se resolve não com um fim abrupto, mas com a revelação da soberania divina sobre cada evento. O plot twist final, o subloop 6, é que o fim dos tempos não é o fim da história, mas o início de uma nova era, a consumação do plano de Deus para a humanidade. É a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará. Isso não é uma narrativa de desespero, mas de esperança final e redenção. A conclusão impactante que muda tudo é que, apesar de toda a escuridão e caos que as profecias revelam, a luz de Cristo brilha ainda mais forte. O foco não é nos eventos em si, mas na resposta da igreja a esses eventos. Seremos uma luz que guia, uma voz que adverte, ou uma vela que se apaga? A escolha é individual, mas as consequências são coletivas e eternas. É um encontro urgente para despertar e viver com propósito. O verdadeiro plot twist que muda tudo é que você não é um mero espectador nessa grande narrativa. Você é um participante ativo chamado a fazer a diferença agora. Suas escolhas, suas orações, sua forma de viver e de compartilhar a fé têm um impacto real no desenrolar da história. Não se trata de esperar passivamente, mas de agir proativamente, sabendo que cada dia é uma oportunidade de semear para a eternidade. A preparação não é para o fim, mas para o encontro. Para os que estão em Cristo, a vinda dele é a consumação de todas as esperanças, o fim de toda dor e o início de uma alegria indizível. Mas para os que o rejeitam, é o momento do acerto de contas. A mensagem é clara: o tempo para se arrepender e se voltar para Deus é agora, antes que a porta se feche. Este é o momento de tomar uma decisão. As profecias não são apenas um mapa do que virá, mas um espelho que reflete a urgência da sua própria alma. Elas nos chamam a viver uma vida de santidade, de vigilância e de amor. Não perca a próxima revelação, onde vamos mergulhar nas profecias específicas que apontam para o papel de Israel nos últimos dias e o que isso significa para você. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue essa jornada de descoberta. O tempo está correndo e a sua preparação começa hoje.